E você sabe que, Yara, você falando sobre consciência, e eu acredito que é muito que você domina aí também, né, como psicóloga, porque eu fucei aí nas suas redes para ver esse trabalho de desenvolvimento incrível que você faz, assim como a Suzana, né, que eu vi a Suzana aí, tem um projeto aí que chama How to Fish, então eu vejo aí lá no Instagram dela, ela ensinando como pescar mesmo, né, tanto mulheres quanto crianças em aldeias, em situações de vulnerabilidade, é isso que desperta o grau de consciência. E eu vou concordar com você que sim, estamos muito longe do que é a consciência do papel de cada um. Tem uma psicóloga que é Ana Maria Rossi, e ela fez uma pesquisa com 3 mil mulheres, tentando descobrir qual que é o estresse principal da mulher atual. 26% das mulheres que responderam disseram que o estresse é financeiro. E cada vez mais, e 21% disseram que é o estresse da maternidade. Então, se hoje temos o estresse financeiro e o estresse da maternidade como um principal fator de estresse do feminino, a gente ainda não solucionou muitas coisas. Por quê? Porque hoje a mulher ela tem que se dividir em 2 papéis dentro dessa tal conquista que a gente está falando. E quando ela conquista esse lugar de trabalho, a gente vê que o número de divórcios aumenta. Coincidentemente ou não, a mulher desempenhar 3 papéis, que é o papel da empresária, que é o papel da mãe e é o papel da esposa, porque daí na pesquisa mostra que 13% do estresse feminino é em relação ao companheiro. Por quê? Porque ela tem que se dividir em 3 para poder conquistar algo significativo. Então essa nossa luta de conquista, que para mim ainda fica uma incógnita, a gente conquistou muitas coisas, mas quanto que isso está custando de verdade a nossa saúde, a nossa distorção, e aí não tenho resposta, tá? É o que eu questiono para mim mesma. Mas a nossa distorção do papel do feminino na sociedade, onde a gente, né, traz muito essa questão de termos ser fortes, que somos fortes, e que fisiologicamente falando, comprovado cientificamente, a nossa estrutura fisiológica não foi feita para batalha. A nossa estrutura fisiológica não é igual do homem, a gente não tem a mesma dose de testosterona no nosso corpo para aguentar a pancada que o homem foi feito para aguentar quando ele vai para uma guerra. O homem foi feito para caçar e prover. A mulher foi feita para cuidar e acolher. E fisiologicamente falando, quer grupos concordem ou não concordem, aí respeitando aí todos os gêneros, todas as orientações sexuais e tudo que a gente está trazendo de complexibilidade sobre o que é ser mulher, o fato de ter útero ou não ter útero impacta geneticamente, fisiologicamente, como a gente responde em relação às questões do mundo. Então a mulher, ela está querendo conquistar um lugar onde, de repente, a gente precisa parar com um nível de consciência maior para entender que lugar é esse. O que de verdade eu estou querendo conquistar, como eu quero conquistar, e quando eu conquistar, como eu quero estar quando eu chegar lá. Porque eu sou do mundo corporativo, né? Eu consigo lidar com muitas coisas do meu trabalho, e eu tenho muitas amigas que trabalham, são esposas e são mães, e que chegam em mim completamente estrupiadas, com o emocional completamente destruído, porque não está dando conta de tudo. E aí ela se culpa. Ela carrega uma culpa por não estar conseguindo dar conta de tudo. Então, eu acredito que o papel dessa luta, dessa conquista que a gente tem que ter, eu acredito que é válido, que é digno de ser respeitado, é a gente aumentar o nosso grau de consciência de qual é o papel dessa grande mulher e onde de verdade a gente está querendo colocar a nossa energia por uma luta que de repente não é 100% nossa. Eu acho que é isso, sabe? Então eu acredito que existe um momento de reflexão dessa consciência mesmo. Muito interessante, muito interessante o vosso ponto de vista, se me permitem, e em relação àquilo que disseste, mencionaste, Samantha, em relação à questão
que eu trabalho, no caso, com o modelo de impacto social que é o Teach How to Fish, porque depois é diferente daquilo que trabalho com mulheres e com homens também ao nível da empresa na ByTHF, mas na verdade acaba por ser a mesma coisa. Porquê? Porque nós trabalhamos na área comportamental. Quando trabalhamos com comunidades, com pessoas, vamos fazer assim, com pessoas, mulheres, homens, que estão numa situação de pobreza, vulnerabilidade, estão na base da pirâmide, não é? Estão em alerta permanente, estão em estado de sobrevivência, portanto não têm o mínimo sentido de si mesmos, de si próprios, portanto a autoconsciência, a autoconfiança é nula e portanto procuram sempre soluções nos outros. Portanto, uma mãe, eu já vi muitas mães numa situação de pobreza extrema a fazerem coisas que nós, no Ocidente, em países em que nós, por exemplo, como nós dizemos que somos países desenvolvidos, não é? Às vezes não parece, porque ainda realmente cometemos tantos erros e estamos tão longe ainda de alcançar coisas que já deveriam ser óbvias e naturais, como disse há pouco. Mas é preciso exatamente começar por aí. E nós podemos sempre, e eu digo sempre, que nós temos um grande caminho a percorrer, mas hoje podemos juntos fazer de hoje o dia zero, ok? Para começar estas mudanças. E como é que estas mudanças, na minha perspectiva, claro, são feitas através da educação, para aquilo que é a responsabilidade social, para a educação de crianças, mas também de jovens e de adultos, e depois da formação ao nível, na área comportamental, no desenvolvimento pessoal. Portanto, falamos, e a Yara pode acrescentar, eu não sou formadora na empresa que represento, que criei, mas de facto a intenção é mobilizar pessoas para uma visão comum de que todos podemos ter um papel ativo no âmbito da responsabilidade social corporativa, que não meramente caritativo. E quando falamos de mulheres, de facto, nós criamos muitos negócios para mulheres nas comunidades com quem trabalhamos através do modelo de impacto social, porque as mulheres normalmente são as mais lesadas, porque têm que escolher, normalmente, ou acompanham os filhos e não podem contribuir, não têm uma forma de levantar a cabeça e de contribuir para o rendimento familiar, porque têm que tomar conta dos filhos, ou têm que abandonar os filhos e deixar os filhos ao cuidado de conhecidos, de outros familiares ou em orfanatos, para poderem tentar encontrar melhores condições de vida e enviar o dinheiro, então, para depois para o sustento dos filhos. Isto é profundamente injusto, não é? No nosso mundo. E é curioso porque os meus pais viveram isto nos anos 50, portanto, as histórias de infância dos meus pais têm 70 e poucos anos, os dois, e a história de vida dos dois viveram os dois em famílias realmente muito pobres, carenciadas. Portanto, eu assisti, por exemplo, à criação da casa de banho na casa dos meus avós, da parte do meu pai, não tinham uma casa de banho. Portanto, as minhas avós tiveram ambas 6 filhos, e os filhos mais velhos tinham que ajudar. As meninas tinham que ajudar, a minha mãe teve que ajudar. Tinha que cozer boinas muito pequenina, com umas mãos minúsculas, para ajudar no rendimento. Portanto, nós meninas já crescemos com esta ideia de que é um dos desafios que nós temos que ter, temos de facto crescer, casar, criar e contribuir financeiramente, se possível, okay, para o rendimento familiar. E isto tem que partir, realmente, esta mudança, esta transformação tem que partir pela educação e pela formação. E dentro das empresas também é isto que nós trabalhamos, como eu disse, na área comportamental, mas também nos temas da diversidade e da inclusão, okay, que é fundamental, também com tudo aquilo que está a acontecer e sobretudo no tema também das mulheres, e apelamos muitas das vezes a ações claras também que promovam, por exemplo, a transparência salarial. Eu acho que não deveria haver não deveriam haver quaisquer diferenças salariais para pessoas que ocupam as mesmas funções. E se houvessem, poderiam ser ao nível da formação que uma ou outra pessoa tem, anos de experiência, etc.
e isso não acontece. As mulheres, eu trabalhei vários anos portanto, em diferentes empresas, e várias vezes percebi que recebia menos do que os meus colegas só porque era mulher, ok? Independentemente da área. Portanto, isto aconteceu-me, isto acontece, e a transferência salarial é fundamental. Não é vergonha nenhuma, por exemplo, o setor público, e para terminar, em Portugal, vou falar no caso, por exemplo, dos professores, todos os professores sabem, homens e mulheres, quando recebem os colegas no mesmo escalão. E é assim que tem que acontecer em todos os trabalhos e em todas as funções. E porquê é que isto deveria de ser injusto?